Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. E aqui mais uma questãozinha da segunda fase da OBM 2015, 37ª Olimpíada Brasileira de Matemática, certo? Agora do nível 2, que é o oitavo e nono ano. Então, já se inscreve no canal, deixa o like aí e a gente vai começar agora. Questão 1. Qual é o menor número inteiro positivo que deixa 5 restos diferentes quando dividido por 2, 3, 4, 5 e 6? Certo? Então, eu quero um número, certo? Eu quero o menor número positivo inteiro que deixa restos diferentes quando divididos por 2, 3, 4, 5 e 6. Certo, pessoal? Então, olha só. A ideia aqui é bem simples, certo? A ideia é usar MMC, certo? Então, observa. Vamos observar o seguinte. Eu quero que o número deixe restos diferentes. E eu quero o menor número. Então, eu vou pegar os menores restos possíveis, certo? Que são diferentes para cada um desses módulos aqui. Então, qual o menor resto possível quando eu divido por 2? 0. Então, quando 2 divide o número x. Essa barrinha aqui, pessoal, significa divide, certo? Então, 2 divide x. Mesma coisa quando 3 divide x menos 1. Significa que x deixa resto 1 na divisão por 3. Certo? Mesma coisa com 4 divide x menos 2. Significa que x deixa resto 2 na divisão por 4. 5 divide x menos 3. Ou seja, x deixa resto 3 na divisão por 5. E 6 divide x menos 4. Essas são as possibilidades. Se eu diminuo o resto aqui, né, os restos na divisão por 6 pode ser de 0 até, os restos na divisão por 6 pode ser de 0 até 5. Se for 0, significa que o 2 divide. Então deixarei o mesmo resto na divisão por 2, o que eu não quero, eu quero restos diferentes. Então, o menor resto possível aqui para ser distinto é o 4. Eu tenho 4 e pode ser que tenha o 5, né, quando x deixa resto 5. Agora observe o seguinte, se 2 divide x, então 2 divide x mais 2. Certo? Se 3 divide x menos 1, então 3 divide x mais 2. Basta somar 3 aqui. Ó. Se 3 divide x menos 1, 3 divide x menos 1 mais 3. Vou escrever aqui agora. Se 4 divide x menos 2, então 4 divide x menos 2 mais 4. Se 5 divide x menos 3, então 5 divide x menos 3 mais 5. Se 6 divide x menos 4, então 6 divide x menos 4 mais 6. X menos 2 mais 4 é x mais 2. X menos 3 mais 5 é x mais 2. X menos 4 mais 6 é x mais 2. Então, olha só, na busca por esse menor número, né, esses menores restos aqui, eu tenho que o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 dividem x mais 2. Isso implica, por uma propriedade de divisibilidade, que o MMC entre 2, 3, 4, 5 e 6 também divide x mais 2. Certo? Lembra que x, né, é o número que eu quero. Só que o MC entre 2, 3, 4, 5 e 6 é 60. Não é isso? Porque no mínimo seria 30, que é 5 vezes 6, só que o 4 não divide 30. Então tem que ser 5 vezes 6 vezes 2. Para poder todo mundo dividir, né? 2 divide 60, né? 3 divide 60, 4 divide 60, 5 divide 60, 6 divide 60. E esse é o menor número que é dividido por esses caras. Então, 60 divide x mais 2. Certo? Qual é o menor número que tem essa propriedade? O menor número é 58. 60 divide 58 mais 2. Então, esse númerozinho que eu quero, o 58, ele deixa resto 0 na divisão por 2, 1 na divisão por 3, 2 por 4, 3 por 5 e 4 por 6. Então, o 58 tem essa propriedade da questão. Certo? Ele deixa 5 restos diferentes. Só que na questão, eu quero o menor. Né? Como é que eu vou garantir que o 58 é o menor? Olha, se ele não for menor, eu vou ter que mudar o resto na divisão por 6 por 5. Aqui eu estou dizendo que o x deixa resto 4 na divisão por 6. Então agora eu vou olhar os caras que deixam resto 5 na divisão por 6. Certo? Então, eu quero agora os números tal que 6 divide x menos 5.
Então, que números são esses? Lembra que como eu quero um menor, e esse aqui já é um exemplo, então os números que eu quero agora são menores ou iguais que esse. Então, quais são os números que deixam o resto 5 na divisão por 6 e que são menores que 58? É o 5, o 11, o 17, o 23, o 29, o 35, o 41, o 47 e o 53. Então, esses 3, 6, esses 9 aqui são os únicos que são menores que 58 e podem ter 5 restos diferentes, né? Que seria um outro exemplo. Se não tem nenhum nessa lista, então 58 é o exemplo. Certo? Então vamos pegar aqui um número aleatório, por exemplo, só para a gente fazer uma conta. Esse aqui tem que fazer a conta mesmo no braço, pessoal. Então olha só, 17 deixa resto 1 na divisão por 2. Tá aqui, 1 na divisão por 2. Que a gente chama 1 módulo 2, né, pessoal? Vou escrever aqui, certo? 17 é congruente a 1 módulo 2. 17 módulo 3 é congruente a 2 módulo 3, deixa resto 2 na divisão por 3. 17 na divisão por 4 deixa resto 1. Certo? Então, já deixou dois restos iguais aqui, ó. Então já não me interessa, o 17 já não é um exemplo. E eu vou fazendo isso aqui, né? Começando aqui da esquerda para a direita, para pegar o menor. E o primeiro que dá é o 35, pessoal. Então, o 35, ele deixa resto 1 na divisão por 2. 35 deixa resto 2 na divisão por 3, porque 3 divide 33. 35 deixa resto 3 na divisão por 4, porque 4 divide 32. 35 deixa resto 0 na divisão por 5. E 35 deixa resto 5 na divisão por 6. Certo? Então 35 é a resposta. Então a resposta dessa questão, 35, e a explicação é essa. Certo? Se você fizer... Diego, e se você fizesse todas as contas aqui, começando do 1, 2, 3, 4, até o 35, e conseguisse 35, estava certa a questão? Tava. Só ia ser muito difícil, porque você não ia saber, né, que o 35 daria certo. Aqui a gente usou duas técnicas. Uma delas deu um limitante para essa solução, e outro disse que a solução estava numa PAzinha de razão 6, e primeiro termo 5, né? Então a gente diminuiu a quantidade, né? Senão eu teria que testar 35 casos. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Questão 1 da OBM, nível 2, segunda fase, 2015. E deixe seu like aí no vídeo, certo? Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ver. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!